Eduardo Ramos desceu do Uber em frente ao Grand Palace Hotel, com um chapéu simples na cabeça e uma mala de couro desgastada na mão. Vestia uma camisa de algodão clara, calça jeans folgada e sapatos confortáveis, daqueles que priorizam o uso diário em vez da ostentação. Os funcionários do hotel, acostumados a receber hóspedes em veículos de luxo, mal se mexeram para atendê-lo. Na recepção, o gerente Victor Almeida o mediu de cima a baixo, com um olhar de puro desprezo. "Nossos quartos são caros demais para o seu perfil", disse com uma arrogância que ecoava pelo saguão amplo. Então veio o desafio cruel. Se conseguisse pagar o quarto mais simples à vista, Victor lhe daria a suíte presidencial de graça. A humilhação foi pública e brutal. O que Victor não sabia era que acabara de desafiar o homem errado, porque em poucos minutos toda a verdade sobre quem era realmente aquele homem simples faria o hotel inteiro tremer. O contraste era gritante. Enquanto outros hóspedes chegavam em Mercedes, BMWs e Audis reluzentes, trajando ternos italianos sob medida e carregando malas de grife de couro italiano, Eduardo caminhava com passos firmes e um sorriso sereno no rosto. Sua mala de couro, marcada pelo tempo e pelas viagens incessantes pelo interior, balançava levemente ao lado de seu corpo. Ele emanava uma confiança quieta, de quem conhecia exatamente seu lugar no mundo, ou talvez os muitos mundos que habitava em segredo. Eduardo havia voado de uma cidade menor para a capital, atraído pela conferência anual de investimentos em tecnologia que aconteceria no dia seguinte. Como investidor discreto em startups de IA e energias renováveis, ele preferia manter um perfil baixo, longe dos holofotes que atraíam os holofotes da mídia e das intrigas corporativas. Mas ali, no coração da Avenida Paulista, o luxo do Grand Palace Hotel o envolvia como um abraço indesejado. Na recepção, o ambiente respirava opulência. Atrás do balcão de mármore polido e mogno importado, 3 recepcionistas uniformizados atendiam com sorrisos profissionais e precisos. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando reflexos dourados sobre os sofás de couro italiano e os tapetes persas. O ar carregava o perfume sutil de flores exóticas e café premium. Mas quando Eduardo se aproximou, algo mudou no ar. A recepcionista mais jovem, Sofia, trocou um olhar discreto com a colega ao lado. Seu sorriso acolhedor habitual deu lugar a uma expressão constrangida, quase apologética. O segundo funcionário, um rapaz de cabelos castanhos e cerca de 25 anos, fingiu estar absorto em papéis importantes no computador, evitando o contato visual. Foi quando Victor Almeida, o gerente do hotel, emergiu de seu escritório particular. Victor tinha 42 anos, com cabelos pretos penteados para trás com gel impecável, um terno cinza escuro feito sob medida e uma arrogância que saltava aos olhos como um acessório mal disfarçado. Com 15 anos de experiência em hotéis de luxo pela Europa e Brasil, ele se orgulhava de seu olho clínico para identificar quem pertencia, ou não, àquele mundo de elite. Seus olhos percorreram Eduardo de cima a baixo, como um scanner avaliando não apenas a aparência, mas o valor presumido e a procedência social. O chapéu simples, a camisa sem logotipos de marcas famosas, a mala velha, tudo gritava intruso para Victor. "Boa tarde", disse Eduardo tirando o chapéu educadamente e colocando-o sob o braço. Sua voz era calma, com um sotaque suave do interior mineiro que carregava histórias de simplicidade e perseverança. "Gostaria de um quarto para 3 noites. O sorriso de Victor não chegou aos olhos. Era um sorriso ensaiado, daqueles que Eduardo já havia visto em bancos exclusivos, lojas de grife e restaurantes refinados. O sorriso de quem julga e condena em segundos. "Claro, senhor", respondeu Victor fazendo uma pausa proposital, alongando a palavra senhor como se fosse uma concessão. "O senhor tem reserva?" "Não, vim direto do interior. Pensei que pudesse conseguir um quarto hoje mesmo." Outros hóspedes começaram a prestar atenção. "Uma senhora elegante, senhora Helena", murmurou algo para o marido ao lado, ajustando sua bolsa de designer. Um empresário de terno azul marinho parou de mexer no celular, erguendo uma sobrancelha curiosa. A recepção, antes um fluxo contínuo de atividades normais, check-ins rápidos, chamadas para o serviço de quarto, conversas baixas sobre compromissos, agora concentrava olhares naquele encontro improvável. O ar parecia mais pesado, carregado de expectativa. Victor consultou o computador com movimentos teatralmente lentos. Seus dedos digitavam sem pressa, como se cada tecla fosse um martelo construindo um muro invisível de humilhação. Ele inclinou a cabeça ligeiramente fingindo surpresa.
Nossos quartos são um pouco específicos, disse, enfatizando a palavra com um desdém sutil, mas cortante. Temos apenas suítes disponíveis no momento. Custam $2.800 a diária. A quantia foi pronunciada como uma sentença final, o valor ecoando pelo saguão como um veredito inapelável. Victor esperava ver Eduardo recuar, gaguejando desculpas, talvez alegando que se confundira de hotel ou que procurava algo mais acessível. Alguns outros funcionários se aproximaram discretamente, curiosos para ver como aquela situação embaraçosa se resolveria. Sofia, a recepcionista jovem, mordeu o lábio inferior, sentindo uma pontada de empatia pelo homem simples à frente. Eduardo apenas assentiu, como se o valor fosse perfeitamente razoável para uma estadia curta. Tudo bem, pode reservar para 3 noites. O desconcerto no rosto de Victor durou apenas um segundo, rapidamente substituído por um sorriso ainda mais cínico, afiado como uma lâmina. Ele se inclinou ligeiramente sobre o balcão, assumindo uma postura territorial que marcava bem quem estava no comando ali. O senhor entende que precisamos de garantias, né? Cartão de crédito, comprovação de renda. A voz dele ganhou um tom mais alto, garantindo que outros ouvissem cada sílaba. Nossos hóspedes costumam ser pessoas de um certo padrão. A frase cortou o ar como uma navalha afiada. Algumas conversas pararam completamente. O silêncio constrangedor se espalhou como ondas em um lago calmo, perturbando a atmosfera refinada. Senhora Helena cobriu a boca com a mão enluvada, chocada com a grosseria velada. 2 homens de negócios trocaram olhares desconfortáveis, um deles murmurando algo sobre falta de profissionalismo. Até Sofia baixou os olhos, fingindo arrumar papéis para não testemunhar mais. Foi então que Victor, sentindo que tinha uma plateia atenta, decidiu ir mais longe, elevando o tom para uma humilhação explícita. Sabe o que é, meu amigo? Ele sorriu com uma crueldade estudada, saboreando cada palavra como se fosse um vinho caro. Se você conseguir pagar o pior quarto que temos de $800 a diária à vista, eu te dou a suíte presidencial de graça para as 3 noites. Mas duvido que consiga. O impacto foi imediato. Senhora Helena arqueou as sobrancelhas, chocada com a audácia. Um casal jovem perto do elevador parou para observar, a mulher sussurrando para o companheiro. Que falta de classe. Até os funcionários pareceram constrangidos com a atitude do chefe, mas nenhum ousou intervir. Victor era conhecido por sua mão de ferro na equipe. Ele havia cruzado uma linha perigosa, transformando um preconceito silencioso em uma humilhação pública e brutal. Victor esperava risadas de cumplicidade, talvez alguns aplausos discretos dos hóspedes mais elitistas. Em vez disso, encontrou expressões de desaprovação e uma atmosfera pesada de constrangimento, como se o saguão inteiro prendesse a respiração. Eduardo não perdeu a compostura. Seus olhos, que haviam visto muito na vida, desde as salas de reunião de startups promissoras até as negociações acirradas por funding em energias renováveis, encontraram os de Victor com uma calma que parecia irritá-lo ainda mais. Não havia raiva naquele olhar, apenas uma tranquilidade profunda de quem conhecia exatamente o próprio valor, longe das aparências superficiais. Qual é o valor do pior quarto? Perguntou simplesmente, a voz firme e sem qualquer traço de humilhação ou dúvida. Victor riu baixo, um som desagradável que ecoou pela recepção como um eco vazio. $800 a diária, respondeu, certo de que estava encerrando aquela encenação constrangedora de uma vez por todas. Ele repetiu, saboreando as palavras. À vista, é claro. Nosso hotel não faz parcelamentos para perfis como o seu. A palavra parcelamentos foi pronunciada com tanto desdém que pareceu sujar o ar refinado do ambiente. Alguns hóspedes se mexeram desconfortavelmente em seus lugares. Uma executiva loira que esperava no sofá de couro trocou um olhar significativo com a colega como se dissesse: que situação constrangedora. Eduardo permanecia imóvel, chapéu na mão, olhando diretamente nos olhos de Victor. Não havia desafio naquele olhar, nem submissão. Apenas uma serenidade que começava a corroer a confiança do gerente. Tudo bem, disse Eduardo simplesmente, aceitando a aposta com a naturalidade de quem fecha um acordo rotineiro. Aceito. Victor piscou 2 vezes, como se não tivesse ouvido direito. Ele esperava súplicas, desculpas, talvez uma retirada humilhante com o rabo entre as pernas. Qualquer coisa, menos essa calma desconcertante. O senhor aceita? Perguntou a voz subindo meio tom, revelando a primeira rachadura em sua armadura de arrogância. Aceito. Se eu conseguir pagar os 800 à vista pelo quarto mais simples, o senhor me dá a suíte de graça para as 3 noites. Foi isso que disse, não foi?
A recepção estava agora em completo silêncio. Até os funcionários haviam parado o que estavam fazendo para prestar atenção na conversa. A situação havia escapado do controle de Victor, mas ele não podia mais recuar diante de toda aquela gente. Seria admitir fraqueza. Perfeito, disse, forçando um sorriso confiante que não enganava ninguém. Mas quando o senhor não conseguir pagar, vai ter que se retirar imediatamente. E por favor, use a saída dos fundos. Não queremos mais constrangimentos aqui. A crueldade desnecessária da última frase fez alguns hóspedes trocarem olhares reprovadores. O empresário de terno azul marinho murmurou para a esposa: que falta de educação total. Mas Victor estava cego pela própria arrogância, incapaz de perceber que estava perdendo a simpatia até mesmo de seus clientes regulares. Eduardo assentiu calmamente e começou a andar em direção ao sofá mais próximo, onde pousou sua mala de couro com um gesto deliberado. O movimento causou um pequeno frisson na recepção. Todas as atenções acompanharam cada passo do investidor discreto, como se assistissem a um duelo tenso no Velho Oeste. O que está fazendo? Perguntou Victor, a voz aguda traindo um nervosismo crescente. Vou sentar um pouco, respondeu Eduardo, acomodando-se no sofá com a naturalidade de quem está em sua própria casa. Preciso organizar os documentos. A ideia de que aquele homem simples pudesse realmente ter 800 alhos em espécie para pagar à vista começou a gerar uma pequena semente de dúvida na mente de Victor, mas ele a afastou rapidamente. Impossível. Ninguém que chegasse de Uber vestido daquele jeito teria tanto dinheiro disponível assim, sem um cartão Black ou uma limusine. Enquanto isso, Eduardo abriu calmamente sua mala. O som do zíper ecoou no ambiente silencioso, como um tambor anunciando o início de uma batalha inevitável. Dentro da mala, organizados com cuidado meticuloso, estavam documentos impressos, algumas mudas de roupa simples, um estojo de couro antigo e um envelope pardo reforçado. Victor observou de longe, tentando manter a expressão confiante, mas seus olhos traíam uma pontada de curiosidade misturada com apreensão. O que diabos tinha naquele envelope? Eduardo retirou o envelope com a mesma calma de sempre e começou a contar algo que estava dentro dele. Suas mãos trabalhavam com precisão, organizando pequenas pilhas sobre a mesa de centro de vidro. Meu Deus, sussurrou Sra. Helena para o marido, inclinando-se para a frente. Ele está contando dinheiro. A informação se espalhou pela recepção como fogo em capim seco. Cabeças se viraram. Conversas pararam abruptamente e alguns smartphones foram discretamente apontados na direção do sofá, capturando o momento com discrição. Victor sentiu o primeiro aperto no peito. Suas mãos começaram a suar dentro das mangas do terno impecável. Ainda assim, manteve a postura altiva. Só dinheiro não basta, gritou através da recepção, tentando recuperar o controle da situação que escapava por entre seus dedos. Precisa de documentos também. RG, CPF, comprovante de renda. Eduardo levantou os olhos do envelope e sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Era um sorriso suave, quase paternal, que fez Victor se sentir inexplicavelmente pequeno e exposto. Não se preocupe, jovem, disse a palavra jovem dita com tanta naturalidade e carinho que desarrumou completamente o roteiro que Victor havia planejado em sua mente. Tenho tudo aqui. Como aquele homem conseguia manter tanta dignidade diante de tanta humilhação? Porque não estava constrangido, nervoso ou derrotado. Eduardo se levantou e caminhou de volta ao balcão. Em suas mãos, um maço de notas organizadamente dobrado e uma carteira de couro surrada pelo uso. Seus passos soaram como badaladas de sino, anunciando algo monumental no ar carregado. 800, disse, colocando o dinheiro sobre o balcão com a mesma naturalidade com que se pede um café expresso. Contadinhos. O ambiente explodiu em murmúrios baixos. Victor ficou olhando para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa, prestes a atacá-lo. Seus planos de humilhação pública haviam acabado de desabar como um castelo de cartas ao vento. Mas o pior, muito pior, ainda estava por vir. O silêncio era ensurdecedor. Victor olhava fixamente para as notas de R$ 50 e as R$ 100 organizadas sobre o balcão de mármore, como se elas fossem evidências de um crime que ele não conseguia compreender. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se inclinou para examinar o dinheiro mais de perto, os dedos longos e manicados roçando as bordas das cédulas com hesitação. Isso aí são 800? E perguntou, a voz saindo mais aguda do que pretendia, traindo o pânico que começava a se instalar sob sua fachada de superioridade. Exatamente, respondeu Eduardo, retirando seus documentos da carteira de couro surrada. Ele os estendeu com um gesto calmo.
como se estivesse entregando um recibo simples em uma padaria do interior. RE CPF. E aqui está a minha CNH também, caso precise verificar algo. Victor pegou os documentos com dedos que agora suavam visivelmente, o suor deixando pequenas marcas na superfície plástica do RG. Eduardo Ramos, 54 anos, natural de Uberaba, Minas Gerais. Tudo parecia normal, comum. Exatamente o que ele esperava de alguém que chegara de Uber com roupas que pareciam saídas de um catálogo de fazendas antigas. Mas o dinheiro ali, à sua frente, contava uma história diferente, uma que desafiava toda a sua lógica de padrão. A recepcionista Sofia se aproximou discretamente, os olhos castanhos arregalados de curiosidade, inclinando-se para vislumbrar os papéis, sem ser notada. Outros funcionários também se posicionaram estrategicamente atrás do balcão, fingindo arrumar agendas ou responder e-mails, mas na verdade absorvendo cada detalhe daquela reviravolta inesperada. O que começara como uma humilhação rotineira estava se transformando em algo completamente imprevisível, um espetáculo que ninguém queria perder. De onde veio esse dinheiro? Perguntou Victor, tentando recuperar algum controle sobre a situação. A pergunta cortou o ar como um tiro seco, ecoando pelo saguão e atraindo olhares ainda mais intensos. Vários hóspedes se voltaram completamente para a cena, abandonando qualquer pretensão de discrição. Uma executiva de cabelos loiros parou de digitar furiosamente em seu tablet, erguendo os olhos com interesse renovado. Um casal de empresários deixou a conversa pela metade, o homem ajustando os óculos enquanto observava. Até os funcionários da limpeza, que varriam discretamente os cantos do saguão, pararam suas vassouras no ar, os rostos virados para o balcão como ímãs atraídos por um polo magnético. Eduardo sorriu novamente, aquele mesmo sorriso paternal que desarmava Victor completamente, como se o gerente fosse uma criança fazendo birras tolas. É dinheiro honesto, jovem. Ganho com o suor do meu trabalho. Sua voz ecoava com uma sinceridade genuína, carregada de anos de negociações discretas em salas de reunião apertadas e chamadas noturnas com fundadores de startups sonhadores. Que tipo de trabalho? Insistiu Victor, agora claramente procurando por alguma irregularidade, alguma brecha para desqualificar aquele pagamento e salvar sua face diante dos clientes que o observavam como juízes silenciosos. Ele inclinou o corpo para a frente, os olhos semicerrados em uma tentativa de intimidação que só revelava sua própria insegurança crescente. Sou investidor, respondeu Eduardo simplesmente, sem elevar o tom ou adicionar floreios. Atuo em startups de tecnologia, principalmente IA e energias renováveis. A resposta provocou risinhos abafados entre alguns hóspedes mais próximos, como se a ideia de um homem com aparência de tropeiro investindo em tech soasse como uma piada de mau gosto. Senhora Helena, a senhora elegante com a bolsa de crocodilo, cobriu a boca com uma mão adornada de joias, os olhos dançando com diversão involuntária. Victor sentiu uma onda de alívio temporário. Investidor, claro. Provavelmente algum pequeno especulador de criptomoedas que acertara uma sorte de principiante e agora se achava no direito de frequentar hotéis de luxo. Investidor, repetiu Victor, recuperando parte de sua arrogância habitual, a voz carregada de ironia. E o que um investidor como você está fazendo em um hotel como este? Veio apostar em ações voláteis ou algo assim? A pergunta foi feita com tanto desdém que algumas pessoas na recepção se mexeram desconfortavelmente em seus lugares. O empresário de terno azul marinho murmurou algo para a esposa sobre falta de tato profissional, mas Victor estava determinado a recuperar o controle, ignorando os sinais de desaprovação que se multiplicavam ao seu redor. Eduardo manteve a postura ereta, o chapéu ainda na mão como um escudo de humildade. Vim para a conferência de investimentos em tecnologia que acontece amanhã no centro de convenções, explicou com paciência, como se estivesse respondendo a uma criança curiosa. É uma ótima oportunidade para avaliar novas rodadas de funding em startups promissoras. Victor franziu a testa, fingindo familiaridade com o evento. Ele sabia vagamente da conferência, um agito anual que atraía tubarões de venture capital e inovadores de silício, mas imaginava que fossem círculos exclusivos para gente de ternos Armani e jatos particulares, não para alguém com uma mala velha. E quanto pretende gastar nessa conferência? Perguntou carregando a palavra gastar de ironia, como se duvidasse de que Eduardo pudesse pagar nem o coffee break. Depende das oportunidades disponíveis, respondeu Eduardo, mas trouxe o suficiente para algumas rodadas de investimento em startups de elite.
Apps de IA que podem revolucionar setores inteiros, ou projetos de energia solar escaláveis. E quanto custa uma startup dessas? E pressionou Victor, inclinando-se mais sobre o balcão, a voz ganhando volume para envolver a plateia. Quer dizer, um investimento que justifique vir para cá de Uber vestido assim? Ele gesticulou depreciativamente em direção às roupas simples de Eduardo, enfatizando o jeans desbotado e a camisa sem vincos perfeitos. Eduardo fez uma pausa breve, como se estivesse calculando mentalmente projeções de ROI, em vez de valores exatos. Varia muito, desde centenas de milhares até valores que chegam à casa dos milhões, dependendo do potencial de crescimento e da equipe por trás. Sua resposta veio com a naturalidade de quem discute o preço de um café, não fortunas. A informação caiu como uma pequena bomba na recepção. Algumas conversas diminuíram o tom abruptamente. Celulares foram baixados com discrição, todos os olhares se voltando para Eduardo com uma intensidade renovada, como se ele tivesse se transformado de um intruso em um enigma fascinante. Victor riu alto, um som forçado e desconfortável que ecoou pelas colunas de mármore. Desculpe, mas o senhor está dizendo que vai investir milhões em apps e painéis solares? Startups de elite? Sim, confirmou Eduardo sem piscar. Os melhores projetos podem alcançar valuations impressionantes, e eu pretendo entrar em alguns se as condições estiverem boas. Victor balançou a cabeça como se estivesse lidando com um delírio coletivo. Meu amigo, o senhor chegou aqui de Uber vestido assim, repetiu o gesto depreciativo, abrangendo o corpo inteiro de Eduardo com um olhar de escárnio. E quer me fazer acreditar que vai despejar fortunas em startups high-tech? A recepção estava agora em suspense total. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Todos sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer para Victor, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Os murmúrios cresciam, um zumbido baixo de especulações. Será que ele está blefando? Olha a cara do gerente. Sofia, atrás do balcão, trocava olhares nervosos com a colega, sentindo o ar carregado de tensão. Não estou pedindo para acreditar em nada, respondeu Eduardo, a voz ainda calma, mas agora com uma firmeza nova, como o tom de um mentor corrigindo um erro conceitual. Só quero o quarto que o senhor prometeu. A suíte se eu cumprir a aposta. Victor se inclinou ainda mais sobre o balcão, assumindo uma postura intimidatória que só o fazia parecer desesperado. Escuta aqui, seu investidor de meia tigela. Eu não sei que tipo de fantasia é essa, mas aqui é um hotel sério. A gente atende pessoas sérias com dinheiro sério. Não gente que vem contar história de startup milionária para se fazer de importante. Alguns hóspedes começaram a se mexer desconfortavelmente, o desconforto se transformando em reprovação aberta. Uma senhora idosa, com um colar de pérolas reluzentes, sussurrou para o marido. Esse gerente está sendo muito grosso. Que vergonha. Mas Victor estava perdido em sua própria arrogância, cavando um buraco cada vez mais fundo, alheio aos olhares que o condenavam. O dinheiro está aí no balcão, disse Eduardo, apontando para as notas com um gesto preciso, sem elevar a voz. O senhor fez uma aposta. Um homem de palavra cumpre suas apostas. Homem de palavra? E Victor riu com crueldade, o som ecoando como um latido vazio. Homem de palavra não inventa a história de investimento milionário para se fazer de rico. Isso é ridículo. Foi então que Eduardo fez algo que ninguém esperava. Ele voltou até sua mala, ainda aberta sobre o sofá, e procurou por alguns segundos entre os documentos organizados. Retornou com um smartphone simples e desgastado pelo uso constante. Um modelo básico, sem cases chamativos ou protetores de tela high-tech. Posso fazer uma ligação? Perguntou educadamente, erguendo o aparelho como se pedisse permissão para usar o banheiro. Ligação para quem? Rebateu Victor, suspeitoso, cruzando os braços em uma pose defensiva que só acentuava sua vulnerabilidade. Para meu contador. Ele pode esclarecer algumas coisas sobre meus investimentos. Eduardo manteve o tom neutro, mas havia uma pitada de expectativa no ar, como se ele soubesse que essa ligação mudaria o curso da conversa. Victor hesitou, o pomo de Adão subindo e descendo nervosamente. A situação estava fugindo completamente de seu controle, mas ele havia se exposto tanto diante da plateia que não podia mais recuar. Toda a recepção do hotel estava observando, smartphones semi-escondidos capturando o momento. Recuar agora seria admitir que havia cometido um erro terrível, e Victor Almeida não era homem de admitir fraquezas. Pode ligar, disse tentando soar confiante, mas a voz saiu estridente. Mas quando essa historinha não se confirmar, o senhor sai daqui imediatamente. Sem mais delongas,
Eduardo assentiu e discou um número, colocando o telefone no viva-voz para que todos pudessem ouvir. A ligação tocou 2 vezes antes de ser atendida, a voz profissional e respeitosa ecoando pelo saguão silencioso. Boa tarde, Sr. Eduardo. Como estão os preparativos para a conferência aí na capital? Boa tarde, Sr. Paulo Mendes. Estou bem, obrigado. Posso fazer uma pergunta rápida sobre nossos orçamentos para amanhã? A conversa que se seguiu estava prestes a plantar as sementes da maior reviravolta que o Grand Palace Hotel já vira. Eduardo preparava o terreno para revelar aos poucos o império invisível que construíra, um mundo de funding bilionário em tech, onde aparências simples mascaravam uma fortuna construída com visão e paciência. Victor, alheio, cruzou os braços mais apertados, convencido de que o blefe seria desmascarado a qualquer momento. Mas o destino, como sempre, reservava surpresas para os arrogantes. Enquanto esperava a resposta do contador, Eduardo sentou-se novamente no sofá, abrindo a pasta de documentos com tranquilidade. Os papéis rangiam levemente, revelando extratos e contratos que prometiam incendiar a atmosfera. Sofia da recepção observava tudo com o coração acelerado, sentindo que testemunhava o início de uma lição que ecoaria pelo hotel. Os hóspedes imóveis prendiam a respiração. A aposta aceita agora demandava pagamento, e com ele, o primeiro vislumbre da verdade. Eduardo continuou, mantendo o telefone no viva-voz para que todos pudessem ouvir claramente. Sr. Paulo, o senhor pode me lembrar o orçamento que separamos para a conferência de amanhã? Sua voz era serena, como se estivesse confirmando um horário banal em vez de discutir fortunas. A voz do contador, Sr. Paulo Mendes, ecoou pelo ambiente silencioso da recepção, profissional e respeitosa, com o tom de quem lida diariamente com transações de alto calibre. Claro, Sr. Eduardo. Temos uma reserva considerável preparada para os lances na conferência. Você mencionou que queria margem confortável para aquisições, importantes em startups de elite, especialmente aquelas focadas em IA, generativa e soluções de energia renovável. Silêncio crescente tomou conta do ambiente. Victor sentiu como se o chão tivesse começado a tremer sob seus pés bem engomados. O tom deferente do contador era inegável, sem qualquer hesitação ou fingimento. Era a voz de um profissional acostumado a gerir portfólios milionários, não a encenar um blefe. Os hóspedes trocaram olhares surpresos. Senhora Helena inclinou-se para a frente no sofá, os olhos vidrados. Sofia, atrás do balcão, cobriu a boca com a mão, o coração batendo forte ao perceber a engrenagem se movendo. Perfeito, disse Eduardo calmamente, como se a confirmação fosse mera formalidade. E os pagamentos funcionam como sempre? Transferência bancária ou Pix, como de costume. Exato, Sr. Eduardo, respondeu Paulo Mendes sem pausas desnecessárias. Você tem a linha de crédito ilimitada no cartão empresarial Tech Horizonte para eventuais necessidades menores. Para as rodadas maiores de funding, usamos as transferências seguras via nosso banco parceiro. Tudo pronto para amanhã. Orçamos até 15 milhões em lances iniciais, conforme sua instrução para priorizar projetos com ROI acima de 300% em 5 anos. Obrigado. Senhor Paulo. Até mais. Eduardo desligou o telefone e o guardou no bolso da calça jeans com um gesto simples. A recepção permanecia em silêncio mortal. Todos os presentes olhavam para ele como se estivessem vendo algo extraordinário materializar diante de seus olhos. Um homem comum se revelando um titã discreto do mundo dos investimentos. Victor estava pálido, as bochechas perdendo o rubor de arrogância. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava processar o que acabara de ouvir. Reserva considerável, cartão empresarial, milhões em lances. A realidade começava a bater em sua mente como marteladas ritmadas, demolindo suas certezas. Isso não prova nada, gaguejou Victor, desesperado para manter algum controle sobre a situação que escorregava como areia entre os dedos. Ele se endireitou, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Qualquer um pode pedir para alguém fingir ser contador. Isso é ridículo. Um script ensaiado para impressionar. A acusação foi tão desesperada e patética que causou murmúrios de desaprovação entre os hóspedes. A executiva loira balançou a cabeça em clara reprovação, murmurando para a companheira que baixaria. O empresário de terno azul marinho sussurrou para uma esposa: vexame público. Sofia, sentindo a tensão, desviou o olhar, mas não pôde evitar uma pontada de pena pelo gerente que se afundava sozinho. Eduardo sorriu novamente. Mas desta vez havia algo diferente em seu olhar, uma pitada de diversão serena,
como se finalmente estivesse se permitindo apreciar a ironia da situação, sem rancor. O senhor tem razão, disse com gentileza, erguendo as mãos em um gesto conciliador. Palavras são só palavras. Que tal algo mais concreto? Ele voltou até sua mala, ainda aberta sobre o sofá de couro, e retirou uma pasta de couro preto, desgastada mas impecável em sua organização. Dela tirou alguns papéis dobrados com cuidado, como se manuseasse relíquias valiosas. Retornou ao balcão e estendeu os documentos para Victor. Extrato bancário da semana passada, disse simplesmente, a voz ecoando com uma confiança inabalável. Victor pegou os papéis com mãos trêmulas, os dedos deixando marcas úmidas no papel de alta qualidade. Seus olhos percorreram os números uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se recusassem a acreditar no que viam. O saldo na conta corrente fazia seus olhos arderem. Uma quantia de 7 dígitos que começava com 3, um valor que superava o patrimônio acumulado de muitos hóspedes que ele bajulava diariamente. Mas não era só isso. O histórico de movimentações era um labirinto de transações que fizeram Victor engolir em seco. Transferências de centenas de milhares de reais para fundos de venture capital, pagamentos a aceleradoras de startups, investimentos em protótipos de IA que custavam mais que frotas de carros executivos. Havia depósitos de royalties de uma app de machine learning que Eduardo havia financiado anos antes, agora gerando retornos exponenciais, e saídas para due diligence em projetos de energia eólica offshore. Isso deve ser falsificado, murmurou Victor, mas sua voz não tinha mais convicção. Ele piscava rapidamente, como se tentasse apagar as linhas pretas e vermelhas da tela de sua mente. Mesmo assim, agarrava-se a esse fiapo de negação, pois admitir a veracidade seria admitir seu erro colossal. Eduardo inclinou a cabeça, paciente como um professor diante de um aluno teimoso. O senhor pode ligar para o banco e confirmar se quiser. Tenho aqui o contato da minha gerente de contas no Tech Horizonte. Ele folheou a pasta e estendeu um cartão de visita simples, com o logotipo discreto do fundo de investimentos que gerenciava um portfólio bilionário em tech. A oferta foi feita com tanta naturalidade que Victor sentiu suas pernas bambearem ligeiramente, o peso da humilhação começando a curvá-lo. Ele olhou ao redor da recepção e percebeu que havia se tornado o centro de uma cena constrangedora. Todos os hóspedes o observavam com uma mistura de constrangimento vicário e desaprovação aberta. A executiva agora digitava furiosamente em seu celular, provavelmente pesquisando o nome Eduardo Ramos em bases de dados de investidores. O casal de empresários trocava comentários baixos, a mulher dizendo, se isso for real, o gerente vai se arrepender amargamente. Sofia, da recepção, sentia o ar elétrico como antes de uma tempestade, sabendo que o equilíbrio do hotel estava prestes a ser abalado. Victor hesitou com o telefone na mão, o dedo pairando sobre o discador. Ligar significaria confirmação pública de sua derrota. Não ligar seria covardia ante a plateia. O saguão inteiro parecia prender a respiração, os lustres de cristal refletindo a tensão como prismas de luz distorcida. Eduardo esperava imóvel, sua mala ao lado como uma âncora de simplicidade, em meio ao caos de aparências. Foi nesse momento de impasse que as portas automáticas do hotel se abriram com um sussurro suave, admitindo um casal elegante que contrastava ainda mais com a cena. O homem, de terno italiano impecável cinza perolado e óculos de armação fina, carregava uma maleta de couro de alta costura. Ao lado dele, sua esposa exibia um vestido de seda fluida, que sussurrava a cada passo. Eles se dirigiram diretamente ao balcão, mas pararam abruptamente ao perceber a tensão palpável no ar, como uma nuvem carregada pairando sobre o mármore polido. Que está acontecendo aqui? Perguntou o homem, olhando alternadamente para Victor e Eduardo com uma sobrancelha arqueada, sua voz carregada de autoridade natural. O casal representava exatamente o padrão que Victor tanto defendia. Executivos de alto escalão, talvez vinda de uma reunião no Fórum Econômico ou algo similar. Victor viu uma oportunidade de recuperar algum prestígio, forçando um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Só um pequeno mal-entendido, Dr. Lucas Ferreira, disse reconhecendo o hóspede VIP com um aceno reverente. Nada que comprometa nossos serviços excepcionais. Dr. Lucas Ferreira olhou para Eduardo e seus olhos se iluminaram de reconhecimento imediato, um sorriso genuíno se abrindo em seu rosto angular. Eduardo! Eduardo Ramos, que surpresa encontrá-lo aqui na véspera da conferência. Eduardo se virou surpreso, mas um sorriso amplo e caloroso iluminou seu rosto simples. Dr. Lucas, que coincidência boa.
Faz tempo que não nos vemos desde aquela rodada de funding em Belo Horizonte. Os dois homens se cumprimentaram calorosamente, com um aperto de mãos firme e tapinhas nas costas, típicos de parceiros de longa data no ecossistema de startups. Victor observava a cena com crescente horror, o estômago revirando como se tivesse engolido chumbo. Dr. Lucas era um dos sócios fundadores de uma das maiores aceleradoras de tech do país, homem que circulava em círculos onde deals de milhões eram selados com um e-mail. E ali estava ele tratando Eduardo como igual. Não, como mentor. A primeira ligação reveladora havia aberto as portas para mais surpresas, e Victor sentia o solo desabar sob seus pés. A recepção, agora um teatro de sombras, esperava o ato seguinte dessa peça imprevisível. Como vão os negócios? Sam perguntou Dr. Lucas Ferreira, ajustando a maleta de couro ao lado, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem compartilha segredos profissionais. Soube que você fechou algumas parcerias importantes na rodada de funding em São Paulo mês passado. Aquele app de IA para otimização logística, uma jogada genial. Eduardo confirmou modestamente, o sorriso ganhando um toque de orgulho genuíno, como se estivesse relembrando uma partida de xadrez bem jogada. Consegui alguns projetos interessantes, sim. A genética de dados desses algoritmos vai fazer diferença no ecossistema de tech. Estamos falando de machine learning, que pode escalar para mercados globais. Victor observava a cena com crescente horror, o peito apertado como se uma prensa invisível o esmagasse. Ali estava um dos hóspedes mais importantes do hotel, Dr. Lucas Ferreira, um nome que constava na lista VIP de conferências internacionais, com contatos em Silicon Valley e palestras no TED sobre inovação em IA, claramente conhecendo e respeitando o homem que ele havia passado os últimos 20 minutos humilhando publicamente. O aperto de mãos entre eles, firme e prolongado, era o selo de uma aliança forjada em salas de reunião cheias de whiteboards e pitches afiados. Victor sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça, o terno impecável agora parecendo uma armadura enferrujada. E você? E rebateu Eduardo, virando o foco para o recém-chegado com interesse sincero. Ainda investindo naquelas plataformas de energia solar? Aquelas células fotovoltaicas de última geração? Sempre, respondeu Dr. Lucas, rindo baixinho, um som confiante que ecoou pelo saguão. Inclusive tenho um protótipo novo que pode interessar você, filho de uma patente que desenvolvemos juntos anos atrás. Lembra do projeto SolarNet? Aquele modelo híbrido que integra IA para previsão de rendimento. A conversa fluía naturalmente, mas cada palavra era como uma punhalada no orgulho de Victor. Os termos técnicos, algoritmos, patentes, yields de ROI, indicavam um mundo onde Eduardo não era um novato, mas um player experiente, alguém que movia bilhões em venture capital, com a mesma facilidade com que trocava apertos de mãos. Os hóspedes ao redor, sentindo o pulso da discussão, inclinavam-se sutilmente, smartphones semi-escondidos registrando o momento. Sofia, atrás do balcão, ouvia fascinada, seus dedos parados no teclado enquanto absorvia a dinâmica de poder que se invertia a cada frase. Dr. Lucas finalmente se voltou para Victor, e sua expressão mudou completamente ao perceber o constrangimento óbvio no rosto do gerente. Pálido, suado, os olhos desviando como um animal acuado. Victor, espero que esteja tratando meu parceiro com o respeito que ele merece, disse a voz carregada de uma autoridade sutil, mas afiada que fez o gerente engolir em seco. Claro, balbuciou Victor, limpando a garganta com um gesto nervoso. Só estávamos resolvendo alguns detalhes da hospedagem. Nada demais. Que detalhes? Perguntou Dr. Lucas claramente desconfiado, cruzando os braços sobre o peito, o tecido do terno sussurrando com o movimento. Seus olhos, afiados como os de um investidor avaliando um pitch fraco, fixaram-se em Victor, demandando transparência. Eduardo interveio com sua calma característica, como um mediador experiente em negociações tensas. O jovem aqui fez uma aposta comigo, explicou, gesticulando levemente para o balcão onde as notas de 800 ares ainda repousavam, intocadas. Se eu conseguisse pagar $800 à vista pelo quarto mais simples, ele me daria a suíte de graça para as 3 noites. Dr. Lucas olhou para Victor com uma expressão que misturava incredulidade e desaprovação profunda, as sobrancelhas arqueadas em descrença. Você fez uma aposta com Eduardo Ramos? A forma como ele pronunciou o nome, com respeito, quase reverência, como se evocasse um ícone do mundo tech, fez Victor perceber que havia cometido um erro muito maior do que imaginava. Eduardo Ramos não era um qualquer. Era sinônimo de visão estratégica em um setor onde bilhões evaporavam com um erro de cálculo. Eu,
Eu não sabia, murmurou Victor, a voz falhando, o orgulho se esfarelando como poeira. Não sabia o quê? E pressionou o Dr. Lucas, visivelmente irritado agora, o tom subindo como uma taxa de juros em crise. Não sabia que estava lidando com um dos investidores mais respeitados em startups de tecnologia no país? O homem que financiou o app de IA que saiu de um garage para uma aquisição de 200 milhões pela uma Big Tech americana? Cada palavra de Dr. Lucas era como um martelo, demolindo os últimos vestígios da dignidade profissional de Victor. A recepção inteira observava sua destruição pública com uma mistura de fascínio e horror contido. A executiva loira agora abertamente buscava no celular murmurando: "Meu Deus, é ele mesmo, o Ramos do Tech Horizonte." O casal de empresários trocava acenos de concordância, o homem dizendo baixinho: "Que tiro no pé do gerente." Eduardo colocou uma mão no ombro de Dr. Lucas, um gesto conciliador que acalmou o parceiro como um reset em um algoritmo instável. "Calma, amigo. O rapaz só estava fazendo seu trabalho", disse, embora seus olhos traíssem uma pitada de decepção sutil. Mas Dr. Lucas não estava disposto a deixar passar, sua indignação crescendo como um investimento mal gerido. Fazendo o trabalho dele, humilhando parceiros baseado na aparência? Victor, você sabe quem é esse homem? Ele gesticulou para Eduardo, elevando a voz o suficiente para envolver toda a plateia. Victor balançou a cabeça derrotado, os ombros curvando-se sob o peso da verdade emergente. "Então deixe-me apresentar", disse Dr. Lucas, a voz carregada de uma solenidade que fez toda a recepção prestar atenção redobrada. Ele se posicionou como um narrador em uma keynote, os olhos varrendo o saguão. "Este é Eduardo Ramos, fundador do Fundo Tech Horizonte, uma das operações de venture capital mais respeitadas no Brasil, especializada em IA e energias renováveis. Seus investimentos são exportados para ecossistemas globais, de startups em São Francisco a hubs de inovação na Europa." A revelação caiu sobre Victor como uma avalanche de código-fonte avassaladora. "Tech Horizonte", murmurou Sra. Helena do sofá próximo, os olhos se arregalando enquanto ajustava os óculos. "Não é aquele fundo que sempre aparece nas reportagens sobre o boom de tech? O que financiou aquela rede de IA para a saúde?" "Exatamente", confirmou Dr. Lucas, claramente satisfeito em ver o reconhecimento crescendo nos rostos dos presentes, como viralização de uma notícia quente. "Eduardo é referência em aceleração de startups. Seus portfólios geram retornos que revolucionam o setor. Ele comprou participações que viraram unicórnios em menos de 3 anos. Victor estava branco como o mármore do balcão. Suas pernas tremiam, e ele precisou se apoiar na borda polida para não cair, o mundo girando em torno de seu erro. Cada palavra de Dr. Lucas era uma martelada nos últimos vestígios de sua arrogância, revelando que o homem das roupas simples era um visionário, cujos deals moldavam o futuro digital do país. "Você já ouviu falar do programa de mentoria que ele desenvolveu?" continuou Dr. Lucas, dirigindo-se agora a todo o ambiente como se desse uma palestra improvisada. "Revolucionou o ecossistema de startups no Brasil. Universidades de engenharia o estudam em casas internacionais. Alguns hóspedes começaram a sussurrar entre si, o burburinho crescendo como tráfego em uma rede sobrecarregada. A executiva exclamou baixo: "Meu Deus, é verdade? Está aqui no LinkedIn. Ele é board member em 3 unicórnios." Um homem de negócios murmurou para a esposa: "Tech Horizonte. Esse nome eu conheço de relatórios de mercado." "Ah, deixa isso pra lá, Lucas", disse Eduardo, fazendo um gesto discreto com a mão, como se tentasse desviar o spotlight de um pitch. "Não precisa exagerar." "Não vou deixar pra lá", exclamou o Dr. Lucas, agora claramente indignado com o tratamento inicial que Eduardo havia recebido. "Este hotel precisa saber com quem está lidando. Eduardo não é só um investidor. Ele é o cara que viu potencial em ideias malucas e as transformou em impérios." O impacto foi imediato. Vários hóspedes pararam completamente suas atividades para prestar atenção na conversa, o saguão se transformando em um auditório improvisado. Sofia, mordendo o lábio, sentia um misto de admiração e pena pelo caos se instalando. Victor tentou recuperar algum controle. A voz saía entrecortada. Eu não sabia. Se o senhor tivesse se identificado... Interrompeu o Dr. Lucas bruscamente, o tom como um shutdown em um sistema falho. "Eduardo deveria se identificar para receber educação básica? Que tipo de estabelecimento vocês estão dirigindo aqui, onde a aparência dita tratamento?" A pergunta cortou o ar como uma lâmina de servidor. Outros hóspedes começaram a encarar Victor com clara desaprovação. A senhora idosa balançou a cabeça em reprovação.
O casal de empresários trocou olhares significativos, questionando a escolha do hotel para sua estadia. Eduardo, sentindo a tensão escalar, interveio novamente. Vamos com calma. O importante é resolver a hospedagem. Mas a chegada de Dr. Lucas havia aberto as portas para discussões de negócios que aprofundavam a revelação. Enquanto Victor se encolhia, Eduardo e Lucas mergulharam em uma troca rápida sobre tendências. O que acha do próximo round para aquela startup de IA em saúde que financiamos? Perguntou Lucas. Valuation subiu 40% desde o último relatório. Promissor, respondeu Eduardo. Mas precisamos de due diligence extra no time de engenheiros. Eu trouxe os documentos atualizados, veja aqui. E ele folheou a pasta, mostrando relatórios com gráficos de crescimento exponencial. Victor, à margem, percebia que o extrato não era apenas números. Era a ponta de um iceberg de riqueza construída em visão, onde startups de elite eram um novo gado de pedigree. A tensão crescia, prometendo mais reviravoltas. Foi então que a recepcionista Sofia se aproximou timidamente de Victor, os olhos baixos para evitar o olhar do chefe em pânico. Senhor Victor, sussurrou ela, inclinando-se discretamente sobre o balcão de mármore, o uniforme impecável contrastando com o tremor em sua voz. Tem um senhor aqui que diz que precisa falar com urgência com o senhor Eduardo. Victor se virou abruptamente, o rosto ainda corado de humilhação, e viu um homem de cerca de 40 anos se aproximando rapidamente pelo saguão. Ele vestia um terno escuro sob medida, carregava uma pasta de couro preta reluzente e exibia a postura confiante de quem navegava por salas de boardrooms e eventos de networking como se fossem extensões de casa. O homem varreu o ambiente com um olhar assombrado pela tensão palpável, mas prosseguiu diretamente para Eduardo, ignorando o caos que o cercava. Senhor Eduardo, dirigiu-se Rafael Costa diretamente ao investidor, estendendo a mão com um sorriso profissional, que denotava anos de deals fechados em horas extras. Sou Rafael Costa, da Costa Investments, especialistas em funding para startups. Preciso falar com o senhor sobre alguns rounds de amanhã na conferência. Eduardo cumprimentou o homem calorosamente, o aperto de mãos firme e prolongado, como o de velhos aliados em batalhas corporativas. Rafael, como vai? Algum problema com o evento? Não exatamente um problema, respondeu Rafael, abrindo sua pasta com um clique metálico que ecoou pelo silêncio opressivo. Ele folheou alguns papéis impressos, gráficos de projeções digitais pulando aos olhos. É que recebemos algumas ofertas antecipadas para startups que sabemos ser do seu interesse. Queremos dar preferência antes de abrir para outros VCs. A recepção inteira parou de respirar coletivamente. Ofertas antecipadas. Preferência para investimentos. Para Eduardo, que valores estamos falando? Eduardo franziu a testa ligeiramente, inclinando-se para examinar os documentos que Rafael estendia. Relatórios de valuation, roadmaps de growth e projeções de equity. Bem acima da média do mercado, continuou Rafael, virando uma página para mostrar números que dançavam em colunas de milhões. Alguns rounds já receberam propostas na casa dos 20 milhões, especialmente aquela startup de IA para automação sustentável, que você mencionou no último e-mail. Linhagens de código excepcionais, com patentes pendentes que podem disruptir o setor de energias renováveis. Victor precisou se sentar em uma cadeira próxima ao balcão. Suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. Ele afundou no assento de couro, o corpo curvado como um servidor sobrecarregado prestes a crachar. Milhões em rounds de funding que Eduardo estava interessado em liderar, e o homem que ele havia tratado como um intruso de Uber estava discutindo esses valores como se fossem trocas rotineiras de e-mail, com a naturalidade de quem pede um latte no lobby. Vou pensar, disse Eduardo, devolvendo os papéis com um aceno pensativo. Preciso avaliar os times e os protótipos pessoalmente antes de qualquer decisão. Funding cego é risco demais em tech. Claro, respondeu Rafael, fechando a pasta com um gesto preciso. O senhor está hospedado aqui mesmo, certo? Posso buscá-lo amanhã cedo para irmos juntos ao centro de convenções. Tenho acesso VIP à área de pitches. Na verdade, disse Eduardo, olhando para Victor com um sorriso suave, mas penetrante, que atravessava o gerente como um scan de vulnerabilidades. Ainda estou resolvendo alguns detalhes da hospedagem. Rafael seguiu o olhar de Eduardo e percebeu imediatamente a tensão no ambiente. O balcão lotado de olhares, os hóspedes imóveis como estátuas de mármore, Dr. Lucas de braços cruzados com a expressão de quem assistia a um drama corporativo. Algum problema, Sr. Eduardo? E perguntou Rafael, a voz ganhando um tom protetor, como um due diligence automático. Dr. Lucas se adiantou na resposta,
gesticulando para Victor com uma reprovação aberta. O gerente aqui fez uma aposta com Eduardo. Se ele conseguisse pagar $800 à vista pelo quarto mais barato, ganharia a suíte presidencial de graça. Rafael olhou para Victor com uma expressão de incredulidade absoluta, os olhos se arregalando antes de soltarem uma risada curta e incrédula, que ecoou como um pingue de erro em uma rede. Uma aposta com Eduardo Ramos? Ele balançou a cabeça, o riso morrendo em uma careta de descrença. Você sabe que ele é um dos nossos maiores leads em funding, né? O cara que fecha rounds que definem o ano todo na conferência. A informação atingiu Victor como um soco no estômago, o ar escapando de seus pulmões em um suspiro rouco. Um dos maiores players em investimentos de startups. Alguém que circulava por eventos onde o café custava mais que os $800 sobre o balcão. Na verdade, continuou Rafael ignorando o gerente e dirigindo-se à plateia involuntária que agora formava um semicírculo ao redor do balcão. O Sr. Eduardo costuma fazer investimentos significativos em nossas rodadas de funding. No último evento em São Paulo, suas participações movimentaram valores na casa dos 50 milhões. Aquisições de equity que transformaram seed rounds em séries A explosivas. A recepção estava agora em completo silêncio, quebrado apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado. Até os funcionários da limpeza haviam parado, vassouras abandonadas contra as paredes, os rostos virados para o epicentro da revelação. A dimensão do erro de Victor se tornava mais clara a cada frase, como um relatório de auditoria, expondo falhas sistêmicas. Eduardo, no entanto, permanecia com sua calma característica, o chapéu ainda na mão como um talismã de humildade. Rafael, Dr. Lucas, agradeço o apoio, disse voltando-se para Victor com um tom que misturava paciência e expectativa. Mas vamos resolver isso com tranquilidade. O rapaz fez uma aposta. Eu paguei os $800. Agora ele vai cumprir a palavra dele. Victor olhou para o dinheiro ainda espalhado sobre o balcão, as notas de R$50, R$50 e R$100, parecendo insignificantes agora, como centavos em um portfólio de bilhões. $800, que representavam menos do que Eduardo provavelmente gastava em uma due diligence de rotina, ou em um jantar de networking pós-round. Ele havia apostado contra um homem que movimentava fortunas em startups sem pestanejar, discutindo valuations como quem comenta o clima. A suíte, murmurou Victor, a voz quase inaudível, os olhos fixos no mármore como se pudesse se esconder nele. Ele limpou a garganta tentando soar mais firme. A suíte presidencial está à sua disposição, Sr. Eduardo. Como? Perguntou Eduardo educadamente, inclinando a cabeça, forçando-o a repetir em voz alta para toda a plateia ouvir. A suíte presidencial, repetiu Victor mais alto desta vez, as palavras saindo como confissão forçada, está à sua disposição, para as 3 noites de graça como combinado. Mas Eduardo ainda não havia terminado, e a maior revelação ainda pairava no ar, como um bug não resolvido à espera de um update. Ele caminhou calmamente até onde havia deixado sua mala sobre o sofá, o som de seus passos ecoando no silêncio como cliques em um teclado. Cada movimento era observado com a intensidade de quem assiste ao desfecho de um thriller corporativo. Os hóspedes inclinados para a frente, Sofia congelada atrás do balcão, Dr. Lucas e Rafael trocando olhares de expectativa. Aceito a suíte, disse Eduardo, retornando ao balcão com uma pasta de couro marrom em mãos. Claramente antiga, mas bem mantida, como um arquivo de transações históricas. Mas posso esclarecer uma coisa? Ele abriu a pasta devagar, revelando documentos com selos oficiais e assinaturas que brilhavam sob as luzes LED do saguão. Victor o observava com os olhos arregalados, como um algoritmo preso em loop de erro, sem saber de onde viria o próximo golpe. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava manter alguma compostura diante dos hóspedes e funcionários, o suor escorrendo pela nuca e manchando a gola do terno. O senhor estava certo sobre uma coisa, continuou Eduardo, o tom sereno mas carregado de peso, como um CEO anunciando uma aquisição. Eu realmente deveria ter me identificado desde o início. Dr. Lucas e Rafael trocaram olhares curiosos, as sobrancelhas erguidas. Que mais havia para ser revelado? O que poderia ser mais impressionante do que o que já havia sido dito sobre fundos de venture e rounds milionários? Eduardo retirou da pasta um documento oficial com timbres governamentais e selos que atestavam autenticidade. Uma certidão de propriedade digitalizada e impressa em papel de segurança. Estendeu o papel para Victor, que o pegou com mãos trêmulas, os dedos deixando marcas fantasmas no material. Pode ler em voz alta para todos ouvirem, sugeriu Eduardo gentilmente.
o sorriso suave contrastando com a bomba que acabara de armar. Victor olhou para o documento e sua face empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Suas mãos começaram a tremer tanto que o papel balançava como uma tela instável em uma apresentação. Eu não consigo, gaguejou, a voz falhando como uma conexão ruim. Dr. Lucas se aproximou e pegou o documento das mãos de Victor, ajustando os óculos com precisão. Deixe-me ver isso, disse, seus olhos percorrendo as linhas uma vez depois outra, e então se arregalando de surpresa total. Meu Deus, Eduardo, você não me contou isso. O que é? Perguntou Rafael curioso, esticando o pescoço para vislumbrar o papel. Dr. Lucas limpou a garganta e se posicionou para que todos pudessem ouvi-lo claramente, sua voz ganhando o tom de um anúncio em uma assembleia de acionistas. Certidão de propriedade, anunciou solenemente, registrada no cartório de registro de imóveis da capital. A recepção se inclinou coletivamente para a frente, como uma plateia em uma demo de produto aguardando o grande unveil. Proprietário Eduardo Ramos, continuou Dr. Lucas. A voz crescendo em volume e admiração. Propriedade. Edifício Grand Palace Hotel e terreno adjacente localizado na Avenida Paulista, 12847. O impacto foi como uma explosão de dados em um servidor overload. Várias pessoas ofegaram de surpresa. A executiva deixou cair o tablet com um baque surdo no tapete. Um homem de negócios engasgou com o café que estava bebendo, tossindo em choque. Victor literalmente cambaleou para trás, precisando se apoiar na parede para não cair, o mundo girando em um vórtice de negação. Ele é o dono do hotel? Exclamou Sra. Helena, a voz aguda de choque, a mão no peito como se protegesse o coração. Rafael estava boquiaberto, alternando o olhar entre o documento e Eduardo. Eduardo, você adquiriu o Grand Palace quando? Isso é insano. A tensão atingia o pico, o ar carregado de eletricidade estática. A revelação adicional não era só de riqueza, mas de controle absoluto. E Victor, no centro, sentia o colapso iminente. Há 3 anos, respondeu Eduardo calmamente, como se estivesse comentando o tempo de maturação de uma startup promissora, e não uma aquisição multimilionária. O grupo anterior enfrentava dificuldades financeiras no setor hoteleiro. Foi um investimento interessante para diversificar em real estate urbano, longe dos fundos de tech. Victor sentia como se o mundo estivesse girando ao contrário, uma vertigem que fazia o luxuoso saguão do Grand Palace parecer um cubo de Rubik desmontado. Durante 20 minutos ele havia humilhado, zombado e desrespeitado o próprio dono do hotel onde trabalhava, o homem que assinava indiretamente seus contra-cheques, que aprovava orçamentos para reformas e contratações. Eduardo Ramos, o investidor discreto de IA e renováveis, havia entrado no jogo do imobiliário como uma jogada estratégica, transformando um ícone da Avenida Paulista em parte de seu portfólio diversificado. Victor, o guardião autoproclamado do padrão, havia falhado no teste mais básico. Ter 3 anos, murmurou Victor para si mesmo, a voz um eco quebrado, os olhos fixos no documento que Dr. Lucas ainda segurava, como se as palavras pudessem se apagar por mágica. Exato, confirmou Eduardo, assentindo com a cabeça enquanto guardava a pasta de couro marrom. Desde então acompanho relatórios mensais sobre o funcionamento do hotel, satisfação dos clientes, qualidade do atendimento, performance da equipe. Tudo isso chega diretamente ao meu escritório no Tech Horizonte. Cada palavra era uma estocada no coração de Victor. Relatórios mensais. O dono monitorava tudo de perto, avaliando métricas como se o hotel fosse uma startup em fase de scale-up. E ele, Victor, acabara de protagonizar o pior episódio de Customer Experience da história do estabelecimento. Um bug crítico em um sistema que se gabava de ser impecável. Dr. Lucas balançou a cabeça, ainda incrédulo, ajustando os óculos enquanto devolveva o documento a Eduardo. Eduardo, por que você nunca me contou que havia adquirido o Grand Palace? Isso muda tudo no ecossistema de networking aqui em São Paulo. Prefiro manter meus investimentos urbanos separados dos negócios em tech, explicou Eduardo, com a modéstia de quem prioriza o equilíbrio de portfólio sobre holofotes. Além disso, gosto de avaliar como as coisas funcionam quando ninguém sabe quem eu sou. É a melhor forma de ver a verdadeira qualidade do serviço, sem bias de status ou aparência. A frase atingiu Victor como um raio de debug em código falho. Eduardo havia testado o hotel propositalmente incógnito, como um founder anônimo infiltrado para validar o produto real. E Victor havia falhado de forma espetacular, expondo vulnerabilidades que nenhum relatório maquiado poderia encobrir. Rafael Costa ainda olhava o documento com fascínio,
os olhos correndo pelas cláusulas de propriedade como se fossem termos de um term sheet. Quanto custou essa aquisição, se não for indiscrição? Deve ter sido um deal na casa dos 9 dígitos. Foi um investimento considerável, respondeu Eduardo diplomaticamente, desviando o foco com um sorriso. Mas o ponto é o yield a longo prazo, localização premium, fluxo de hóspedes VIP como vocês. Considerável, repetiu Rafael em voz baixa, impressionado. Para alguém que falava em milhões como se fossem seed rounds iniciais, considerável significava uma fortuna astronômica, o tipo de capital que financiava impérios inteiros de inovação. Victor precisou se sentar novamente, as pernas cedendo completamente enquanto ele afundava em uma cadeira próxima, o corpo um amontoado de arrependimento. E o mais interessante, continuou Eduardo guardando o documento na pasta com um clique final, é que todo mês recebo relatórios sobre a excelente qualidade do atendimento do nosso gerente geral. Relatórios muito criativos, devo dizer. Victor sentiu o sangue gelar nas veias. Os relatórios ele mesmo os redigia, enchendo-os de elogios ao próprio trabalho, inventando histórias sobre clientes satisfeitos, feedbacks positivos e serviços excepcionais, enquanto na prática priorizava a bajulação a aparências ricas. Era uma bolha de autoilusão. E Eduardo a havia estourado com uma precisão de algoritmo preditivo. Toda a recepção agora observava Victor como se ele fosse um caso de estudo em falha de governança. A humilhação era completa, total, devastadora. Ele havia sido pego não apenas maltratando um cliente, mas maltratando o próprio patrão enquanto mentia sistematicamente sobre sua performance profissional. Senhora Helena sussurrou para o marido. Que lição! Nunca julgue um livro pela capa high-tech. Senhor Eduardo, murmurou Victor, a voz saindo como um sussurro desesperado, os olhos suplicantes erguidos para o dono do hotel. Eu não sabia. Por favor. Eduardo o observou por um longo momento, seus olhos calmos estudando o homem que havia tentado humilhá-lo publicamente, como um investidor avaliando o turnaround de uma empresa em crise. Toda a recepção aguardava em silêncio tenso o que viria a seguir. Justiça, demissão ou algo inesperado. A tensão era palpável. O ar carregado como uma rodada de funding em stake alto. O silêncio na recepção era ensurdecedor. Todos os presentes prendiam a respiração, esperando para ver como Eduardo lidaria com a situação. Victor estava visivelmente destruído, suas mãos tremendo enquanto aguardava o veredicto que definiria seu futuro. Eduardo caminhou lentamente ao redor do balcão, seus passos ecoando no mármore como batidas de um relógio contando os segundos finais de uma carreira em xeque. Quando finalmente parou em frente ao gerente, seus olhos eram calmos, mas carregavam o peso de uma decisão já tomada. Victor, disse Eduardo, a voz suave mas firme, como um pitch de visão de longo prazo. Há 3 anos, quando adquiri este hotel, eu tinha uma visão. Queria criar um lugar onde todas as pessoas fossem tratadas com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência ou origem, fosse um founder de startup de jeans ou um CEO de terno. Victor engoliu seco, incapaz de encontrar palavras, os lábios tremendo. Contratei você porque acreditei em suas qualificações técnicas, mas o que presenciei hoje foi algo que vai contra tudo que este estabelecimento deveria representar. Dr. Lucas e Rafael observavam em silêncio respeitoso. Os outros hóspedes haviam se aproximado discretamente, formando um semicírculo ao redor da cena. Até os funcionários, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, haviam parado suas atividades para testemunhar aquele momento histórico. O senhor não me desrespeitou apenas como cliente, continuou Eduardo. O senhor revelou um caráter que não pode representar os valores deste hotel. Como o senhor trataria outros hóspedes que chegassem com roupas simples, famílias de empreendedores emergentes, idosos que economizaram para uma conferência de networking? Cada pergunta era como uma lâmina, cortando o que restava da dignidade profissional de Victor. Ele tentou falar, mas apenas sons ininteligíveis saíram de sua garganta. Mas o que mais me decepciona, a voz de Eduardo ganhou uma firmeza que fez toda a recepção prestar ainda mais atenção. São os relatórios que você enviava mensalmente, repletos de informações falsas sobre sua própria performance enquanto tratava clientes desta forma. Victor fechou os olhos, sabendo que sua carreira havia chegado ao fim. Quando os abriu novamente, encontrou o olhar sereno de Eduardo. Por favor, senhor Eduardo, murmurou finalmente a voz quebrada. Eu tenho família, preciso deste emprego. Eduardo assentiu lentamente. Sei que você tem família, Victor. E é exatamente por isso que vou lhe dar uma oportunidade. Um murmúrio de surpresa percorreu a recepção.
Victor ergueu os olhos, uma fagulha de esperança brilhando no desespero. Uma oportunidade, repetiu mal acreditando. Você será transferido, anunciou Eduardo calmamente, para o nosso escritório regional do Tec Horizonte em Uberaba. Começará como assistente administrativo, com salário ajustado à nova função. Lá, você aprenderá sobre humildade, trabalho honesto e como tratar todas as pessoas com respeito, desde fundadores locais de agritech até times de inovação em renováveis rurais. A proposta era simultaneamente uma punição e uma chance de redenção. Victor seria rebaixado drasticamente de gerente de luxo para suporte operacional em uma filial menor, mas manteria um emprego e a possibilidade de reconstruir sua vida. Se em um ano você demonstrar que mudou verdadeiramente, continuou Eduardo, podemos conversar sobre sua volta à área hoteleira, mas em uma posição onde você aprenda a servir, não a humilhar. Victor assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio e vergonha escorrendo por seu rosto. Sim, senhor, sim, aceito. Obrigado pela segunda chance. Eduardo se virou para a recepcionista Sofia, que havia observado toda a cena com os olhos arregalados, o coração acelerado pela reviravolta. Sofia, você assumirá temporariamente a gerência, anunciou. Observei como você tentou manter a educação, mesmo em uma situação constrangedora. Isso demonstra caráter. Sofia ficou boquiaberta, mal conseguindo acreditar na promoção inesperada. Obrigada, senhor. Farei o meu melhor. Tenho certeza de que fará, sorriu Eduardo. E a primeira decisão que quero que tome é uma política clara. Neste hotel, todos os clientes serão tratados com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência, de Uber ou jato particular. Sim, senhor. Será um prazer implementar essa política. Dr. Lucas se aproximou, claramente impressionado com a forma como Eduardo havia lidado com a situação. Eduardo, você sempre me surpreende. Muitos homens em sua posição simplesmente demitiriam o funcionário na hora. A demissão seria o caminho fácil, respondeu Eduardo. Mas não ensina nada. Victor vai aprender na prática que sucesso verdadeiro vem do caráter, não da arrogância. Rafael balançou a cabeça em admiração. Por isso você é tão respeitado nos negócios, Eduardo. Você enxerga além do óbvio. Turnaround com misericórdia. Eduardo pegou seus 800 de volta do balcão e os ofereceu a Sofia. Use isso para um treinamento sobre atendimento excepcional para toda a equipe. Quero que este episódio seja o último do tipo. Será feito, senhor. Victor se aproximou timidamente. Senhor Eduardo, quando devo me apresentar em Uberaba? Segunda-feira, respondeu Eduardo. Meu gerente regional lá, o senhor João, vai te ensinar o que significa trabalho honesto. Ele tem 70 anos e mais sabedoria que muitos VCs que conheci. Victor assentiu pela primeira vez, demonstrando humildade genuína. Obrigado pela segunda chance, senhor. Prometo que não vai se arrepender. Eduardo colocou uma mão no ombro do ex-gerente. Victor, todos merecem uma chance de redenção. O que você faz com essa chance depende inteiramente de você. Dr. Lucas sorriu e se dirigiu aos hóspedes que observavam. Senhoras e senhores acabaram de testemunhar como um verdadeiro líder resolve conflitos com justiça, mas também com misericórdia. A recepção irrompeu em aplausos espontâneos. Hóspedes, funcionários, até mesmo pessoas que haviam parado na calçada para observar a movimentação, através das portas de vidro, todos bateram palmas para aquela demonstração extraordinária de sabedoria e humanidade. Eduardo colocou seu chapéu de volta na cabeça e pegou sua mala de couro. Bem, disse para Dr. Lucas e Rafael, que tal subirmos? Temos uma conferência para planejar amanhã, e ainda preciso revisar alguns detalhes dos rounds de funding. Enquanto os três se dirigiam ao elevador, toda a recepção ainda os observava com admiração. Eduardo havia transformado o que poderia ser uma simples vingança em uma lição de vida para todos os presentes. A justiça verdadeira não havia sido apenas feita. Ela havia sido servida com sabedoria, com paixão e a grandeza de quem entende que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em humilhá-los. E assim, o investidor simples do interior ensinou a todos que a verdadeira riqueza se mede não pelo dinheiro no banco, mas pelo tamanho do coração e pela forma como tratamos nossos semelhantes. Afinal, caráter não se compra com funding, se constrói com dignidade. Riqueza de verdade é como você trata quem não precisa te impressionar. Já foi subestimado ou já julgou alguém pela aparência? Conta nos comentários o que você aprendeu com isso. Se a virada do Eduardo te fez repensar atitudes, deixa o like agora e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
Nos vemos no próximo vídeo.